E aí, galera? Preparados para desvendar o lado obscuro da história? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos lugares mais sinistros do planeta Chernobyl. Uma cidade congelada no tempo, assombrada pelos ecos de um desastre nuclear que chocou o mundo. Prepare-se para conhecer os mistérios mais assustadores de Chernobyl. Esqueça fantasmas fofinhos e lendas urbanas batidas. Em Chernobyl, o terror é real. Uma combinação letal de radiação, negligência e mistério, que até hoje arrepia a espinha de quem ousa se aproximar. Essas histórias vão te deixar arrepiado. Então segura o fôlego, aumenta o volume e vem comigo desvendar os 5 mistérios de Chernobyl que vão te dar calafrios. Imagine o seguinte: você é um dos bravos trabalhadores que arriscam suas vidas para conter o inferno nuclear que se formou no coração de Chernobyl. A radiação queima a sua pele, o ar é irrespirável e o medo te sufoca a cada passo. De repente, no meio do caos ensurdecedor, um vulto, uma figura humana emerge das profundezas do reator 4, brilhando com uma luz espectral. Dizem que é a alma penada de um bombeiro, um daqueles heróis que sacrificaram tudo para tentar domar o monstro atômico. Testemunhas juram que o fantasma aparece nos momentos de maior desespero, quando a esperança parece se esvair como fumaça radioativa. Uns dizem que ele busca vingança, outros que apenas paz para si e seus companheiros caídos. A ciência tenta explicar o fenômeno como alucinações causadas pela radiação extrema. Mas, e a sensação de pavor que toma conta de quem presencia a aparição? Seria apenas efeito colateral de partículas subatômicas? Ou será que no coração da tragédia, algo além da nossa compreensão encontrou um lar? Uma entidade presa entre o nosso mundo e o além, condenada a vagar para sempre pelos corredores vazios e mortais do reator 4. Verdade ou lenda? O fantasma do reator 4 se tornou parte da mitologia macabra de Chernobyl. Uma lembrança cruel de que a energia nuclear, quando descontrolada, pode ter consequências muito além da nossa compreensão. E você, teria coragem de encarar essa aparição fantasmagórica no coração da zona de exclusão? Se você acha que já viu paisagens assustadoras, espere até conhecer a Floresta Vermelha. Localizada a poucos quilômetros do reator, essa floresta foi batizada com o sangue da tragédia. Imagine um mar de árvores, outrora verdes e vibrantes, agora tingidas de um vermelho doentio. A radiação, como um veneno invisível, se alastrou por cada folha, galho e raiz, transformando a floresta em um lugar assustador e inóspito. O silêncio sepulcral que paira sobre a Floresta Vermelha é mais perturbador que qualquer grito. Os pássaros abandonaram seus ninhos, os animais fugiram para longe, e a vida, outrora abundante, se extinguiu sob o manto mortal da radiação. Caminhar por entre essas árvores petrificadas é como atravessar um portal para um mundo pós-apocalíptico. O solo, contaminado por elementos radioativos, guarda segredos sinistros e invisíveis a olho nu. Cientistas, equipados com trajes de proteção, se aventuram na Floresta Vermelha para estudar os efeitos da radiação sobre a natureza. Mas o que eles encontram é perturbador: árvores com mutações grotescas, plantas que brilham no escuro e um silêncio ensurdecedor que parece sugar toda a esperança. A Floresta Vermelha é um lembrete constante do poder destrutivo da energia nuclear. Um monumento macabro erguido pela nossa própria arrogância. Um aviso silencioso para que jamais esqueçamos o preço da nossa sede insaciável por poder. E você? Teria coragem de se perder nesse mar de árvores mortas, onde o silêncio sussurra segredos radioativos ao vento? A radiação, como um escultor macabro, moldou a vida em Chernobyl de formas bizarras e perturbadoras. Os animais, expostos à fúria invisível do átomo, se tornaram protagonistas de histórias que beiram o surreal.
relatos de animais com mutações bizarras circulam à internet como fantasmas digitais. Criaturas deformadas, com membros extras, olhos brilhantes e tamanhos descomunais, assombram os pesadelos de quem ousa se aventurar pela zona de exclusão. Lobos com mandíbulas desproporcionais, javalis com pelos fluorescentes e ratos do tamanho de gatos. A fauna de Chernobyl parece ter escapado de um filme de terror, um lembrete cruel do poder devastador da radiação sobre a genética. Cientistas estudam esses animais mutantes em busca de respostas para os efeitos da radiação a longo prazo. Mas cada descoberta parece gerar mais perguntas do que respostas, aprofundando o mistério que envolve a fauna deformada de Chernobyl. Alguns acreditam que as mutações são resultado da exposição direta à radiação, enquanto outros especulam que a contaminação genética se espalhou pela cadeia alimentar, criando aberrações cada vez mais bizarras. Verdade ou lenda, os animais mutantes de Chernobyl são um lembrete assustador do impacto da nossa espécie sobre o planeta, um testemunho vivo da capacidade da natureza de se adaptar, mesmo diante da maior das tragédias. E você teria estômago para encarar essas criaturas grotescas, produtos do nosso próprio descuido, vagando pelos escombros de uma civilização devastada? Imagine uma cidade congelada no tempo, prédios inacabados, brinquedos abandonados em parques silenciosos, livros escolares abertos em salas de aula desertas. Essa é Pripyat, a cidade fantasma que um dia pulsava com a vida de milhares de pessoas. Após a explosão, Pripyat se tornou um retrato fantasmagórico do passado. Seus habitantes, obrigados a abandonar suas casas às pressas, deixaram para trás suas vidas, seus sonhos e suas histórias. Caminhar pelas ruas vazias de Pripyat é como vagar por um museu a céu aberto da era soviética. Cartazes de propaganda ainda estampam as paredes descascadas. Carros enferrujados repousam em estacionamentos vazios. E o silêncio ensurdecedor amplifica a sensação de que algo terrível aconteceu ali. O tempo parece ter parado em Pripyat. Relógios marcam a hora fatídica da explosão. Mesas de jantar continuam postas. E a poeira radioativa cobre tudo como um lençol fúnebre. A cidade fantasma se tornou um destino macabro para turistas aventureiros e caçadores de emoções fortes. Mas cuidado, a aura de tristeza e desolação que paira sobre Pripyat pode ser tão tóxica quanto a radiação que ainda contamina suas ruas. Pripyat é um lembrete silencioso da fragilidade da vida humana e da rapidez com que tudo pode mudar. Um monumento à memória das vítimas da tragédia e um aviso para que jamais esqueçamos o preço da nossa arrogância. E você? Teria coragem de caminhar pelas ruas desertas de Pripyat, sentindo o peso do passado em cada esquina e a presença fantasmagórica daqueles que nunca puderam voltar para casa? No caos e na confusão que se seguiram à explosão, histórias sinistras começaram a circular entre os sobreviventes. Sussurros de que a realidade era ainda mais terrível do que a versão oficial. Conta-se que, nas profundezas do reator destruído, um grupo de trabalhadores heróicos se sacrificou para evitar uma catástrofe ainda maior. Eles sabiam dos riscos, sabiam que estavam condenados, mas não hesitaram em enfrentar a morte para proteger o mundo. Esses homens, conhecidos como liquidadores, mergulharam no inferno radioativo sem saber o que os aguardava. A ordem era clara: conter o desastre a qualquer custo. Mas o que aconteceu com eles depois que a cortina de fumaça e radiação os encobriu? Alguns dizem que os trabalhadores desapareceram sem deixar rastros, seus corpos vaporizados pela energia descontrolada do átomo. Outros sussurram que eles foram lançados em um poço profundo, um sarcófago de concreto construído para conter os segredos mais obscuros da tragédia. A verdade sobre o destino dos trabalhadores desaparecidos permanece um mistério. As autoridades soviéticas, em meio à cortina de ferro e à política de segredo,
nunca revelaram o paradeiro desses heróis anônimos. Suas histórias, passadas de geração em geração, se tornaram parte da mitologia macabra de Chernobyl. Um lembrete de que, por trás de cada grande tragédia, existem histórias de coragem, sacrifício e, acima de tudo, mistério. E você? Acredita que a verdade sobre os trabalhadores desaparecidos jamais virá à tona? Ou será que, em algum lugar, sob os escombros da história, seus corpos e suas histórias aguardam para serem revelados? E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos mistérios de Chernobyl. Vimos como a tragédia, além da destruição, também gerou histórias assustadoras e perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Esses foram os mistérios de Chernobyl que vão te dar calafrios. Mas e aí? Será que você teria coragem de encarar a zona de exclusão pessoalmente? De sentir a energia pesada no ar? De ouvir o silêncio ensurdecedor e de presenciar os vestígios de um passado que se recusa a ser esquecido? Se você curtiu essa viagem ao lado obscuro da história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Até a próxima!